A expectativa da breve vinda de Jesus tem impulsionado a missão da Igreja Apostólica através dos séculos. Mas esse evento prometido ainda não ocorreu. Atrelado a isso, temos a promessa da vida eterna. Paulo, quando falou desse tema, esperança, declarou que, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Assim, nesta semana, vamos estudar juntos o que a Bíblia ensina sobre a esperança do Novo Testamento. Olá, como é que você está? E os estudos, e o aprendizado, e as anotações? Está participando do nosso grupo no Telegram? Está indo lá no Instagram de vez em quando para ver também a lição de jovens? Nós temos um programa também semanal de apresentar um resumo da lição de jovens ali no canal do Instagram. 7 Point, tá? Procura lá, 7 Point, lição da Escola Sabatina. Obrigado aí pela tua participação. E olha, vamos ao ponto aqui, porque nós estamos falando agora da última lição desse segundo bloco temático da lição do trimestre. O primeiro bloco terminou falando da esperança no Antigo Testamento. E nessa semana, a esperança do Novo Testamento. A pergunta é, os mortos estão dormindo ou estão com Jesus no céu? Essa pergunta é interessante para fazer você pensar a respeito dela durante a revisão do tema desta semana. Bom, o verso para memorizar está em 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este, 2 pontos. Que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha que conceito interessante sobre vida. Deus nos deu a vida eterna. A primeira coisa que você pode destacar nesse texto é que a vida eterna é um dom de Deus para o homem. Segundo ponto que você destaca nesse verso é ela foi expressa na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Então, quem tem o Filho tem a vida. Então, vida eterna é um dom que eu recebo quando eu aceito a Cristo, Jesus. Olha o nosso esboço. Para essa semana, está tudo no lugar, ok? Domingo, segunda, terça, quarta e quinta. É uma sequência. Vamos começar falando de esperança além da vida, depois sobre a promessa. Eu o ressuscitarei, que é uma afirmação de Jesus. Depois, o som da trombeta e o encontro eterno. São títulos da lição dessa semana que eu mantive para que você pudesse ter uma compreensão sobre a proposta do esboço para essa semana. Lembre-se que a lição de segunda-feira, a promessa é virei outra vez. Vamos lá, vamos dar uma olhada no esboço. Olha só. Primeira pergunta, domingo. Qual a relação entre a ressurreição de Cristo e a nossa esperança? Simples. Se você acredita na ressurreição de Cristo, você pode acreditar na ressurreição sua, se por acaso você morrer. Então a nossa ressurreição está asseverada, assegurada, garantida pela ressurreição de Cristo. A promessa, pergunta número 2 da lição de segunda-feira, tem a ver com um dos maiores textos, se não for o maior, um dos maiores textos na Bíblia, de importância com relação à promessa da sua segunda vinda. Lembre-se que aí a lição dessa semana fala de esperança. Então, ele deixou essa esperança registrada no livro de São João 14, 1 a 3, que é um texto clássico. Não se turbe o vosso coração. Leia esse texto lá. Leia e considere. Qual é a melhor marcação de tempo da volta de Jesus para todas as eras? Vamos lá, me responda. Não vale colar não. Eu sei que está aí no esboço, mas você percebeu qual seria a melhor marcação de tempo para a volta de Jesus? Vou dizer para você. Venho sem demora. Essa é a melhor maneira de você marcar o tempo da volta de Jesus. Não marque a hora, marque o preparo, ok? Terça-feira. Terça-feira é o tema Eu o ressuscitarei. Olha só, essa sentença, que é uma promessa do poder de Cristo sobre a morte, você pode explorar direitinho na sentença sem Cristo não há vida eterna, por isso que o texto que nós estudamos de 1 João 5, 11 e 12 diz que
quem tem um filho tem a vida eterna. Então, sem Cristo não há vida eterna. Com Cristo há segurança de vida eterna. Então, na lição de terça-feira, alguns conceitos sobre vida eterna. Por exemplo, Jesus, o pão da vida. Jesus, a fonte da vida. E Jesus, a ressurreição, a garantia da vitória sobre a morte. Esses três assuntos do pão da vida, eles, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, se eu me alimento de Cristo, eu vou viver por Ele. Isso é a vida eterna, já que Ele também é a vida eterna. A fonte da vida, quem vem a mim, é o chamado. A minha relação com Cristo me dá a garantia da vida eterna. E se porventura eu morrer, há a garantia da ressurreição, porque Ele é também a ressurreição e a vida. Quarta-feira, pergunta 4. Observe que eu estou explorando bem as perguntas na lição dessa semana. Faça a leitura. Esse aqui talvez seja o momento mais importante da lição, da revisão da lição, porque é aquele texto de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, em que Paulo diz assim: olha só, irmãos, com respeito aos... não sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Então esse é um tema interessante, porque eu não posso ser ignorante sobre esse assunto. E Paulo, então, explica nesse texto. A minha dica para você é que você tire um tempinho para ler esses 5 versos, de 13 a 18, com a sua classe, e faça um comentário, porque ele é elucidativo. Fala que, ao ressoar da trombeta de Deus, ao ouvir a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Lembra? Semana passada eu falei que nós teríamos uma lição que falaria dessa primeira e da segunda ressurreição. E aqui está o ponto. Essa é a esperança no Novo Testamento. E finalmente, lição de quinta-feira, o encontro eterno. Eu acho que essa lição de quinta-feira, ela precisa ser considerada com muito cuidado, porque trata do arrebatamento. Nós não cremos no arrebatamento secreto, mas alguns acreditam dessa maneira. Então, revise Apocalipse 1:7, Atos 1, 10 e 11, porque não há nada de secreto no som de uma trombeta. Não há nada de secreto. Trombeta é anúncio de vitória ou conclamação para uma guerra. Então, trabalhe esse tema. O encontro vai se dar nas nuvens do céu, mas não será de forma secreta. Não há nada de secreto no som de uma trombeta. Portanto, a Bíblia não ensina nada a respeito do arrebatamento secreto. A sua vinda será visível. Todo olho o verá. Bom, para finalizar, Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Esse texto de 1 Tessalonicenses 4, 14, é uma declaração de que Ele vai trazer o fôlego de vida, não vai trazer a alma vivente. Entenderam? Quando Ele voltar, Ele traz o fôlego de vida. E os mortos no pó da terra tornam-se novamente alma vivente. Precisa ficar bem claro isso aí. Não confunda essas duas coisas. Oi, meu nome é Ananda. Pertenço à igreja de Pedro Mesquita, do distrito da Ampa. Pastor, me tire uma dúvida. Os mortos estão dormindo ou estão no céu com Jesus? Eu achei interessante essa pergunta, porque os mortos estão dormindo ou estão no céu com Jesus? E aí? A Bíblia diz que a gente volta ao pó. Lá em Eclesiastes 12, verso 7, diz que a gente volta ao pó. Então, Jesus não está falando de um estado fisiológico. Dormir não é um estado fisiológico. Quando ele chama a morte como sono, não é um estado fisiológico, mas um estado cronológico. Deu para entender? Porque quem dorme acorda. Agora, quem dorme está com fôlego de vida. Então, eu não posso comparar a morte como um sono na perspectiva fisiológica, senão dá contradição. Eu preciso entender que a morte é como um sono na perspectiva cronológica. Quem dorme vai acordar, em algum momento ele acorda. Senão nós teríamos uma falsa doutrina, uma falsa compreensão e uma contradição na Bíblia. A morte é como um sono. Em que sentido? Nós vamos acordar quando Jesus voltar. Ok? Meu nome é Nascimento, frequento a Igreja Cidade Nova 5, Campo MPA. Pastor, eu tenho uma pergunta a fazer. O senhor acredita no arrebatamento secreto? Se eu entendi bem, se acreditamos ou se eu acredito no arrebatamento secreto. Veja só,
Nós não acreditamos. Eu não acredito como pastor e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, segundo a crença fundamental sobre a morte e a ressurreição e a vinda de Cristo, nós não acreditamos no arrebatamento secreto, pois a Bíblia ensina lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que não há nada de secreto, como eu falei, ao ressoar da trombeta de Deus. Então o ponto-chave é que seremos arrebatados com os que farão parte da primeira ressurreição, que acordarão com a voz do arcanjo. Então olha só, não é secreto. Nós, os vivos, seremos transformados e subiremos com os que participarão da primeira ressurreição. Já deixou de ser secreto, porque eu vou ver quem vai ser ressuscitado e aqueles que ressuscitarem vão ver quem foi transformado. Juntos nós vamos para o céu. Tranquilo? Muito bem, obrigado aí pela sua participação, por ter conectado conosco. Nós vamos nos encontrar na próxima semana, estudando sempre direto ao ponto o tema da lição. E para a próxima semana, nós vamos começar a terceira parte, que tem a ver com o estudo adicional sobre esse tema da vida, morte e eternidade. O tema da próxima semana, você não pode perder. Passagens bíblicas controversas. Até lá, fique com Deus e deixe o seu like aqui. Um abraço, até a próxima semana. E o meu abraço.